Meus amigos, estamos aqui mais uma vez, nosso estudo, essa horinha boa que a gente passa juntos aqui, pegando essas energias boas, todos nós aqui mudando energia, transmutando energia, né? Então isso é muito importante. A gente vem motivado, né? Todos nós, espero que o pessoal de casa que vai assistir também se motivem também, porque esse estudo, esse livro aqui é muito bom, é um roteiro de vida para a gente, principalmente na vida afetiva, então é muito interessante. Hoje nós vamos ver livro, né? Vida e Sexo, capítulo 14, vamos falar sobre as vinculações. Antes, porém, vamos acompanhar mentalmente a prece que nossa irmã vai fazer. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações, e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Ele por mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso amigo, que está sempre conosco. E a todos os amigos espirituais que vêm participar conosco desse estudo e dos passos. Senhor Jesus, amigo querido, o Senhor mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostre a todos nós o caminho que leva até vós. Pedimos também que o Senhor nos proteja, nos fortaleça e proteja principalmente a nossa irmã Helena, que vai passar por uma operação amanhã. Que a espiritualidade amiga, o Senhor, como médico dos médicos, possa dar toda a assistência que ela necessita. Vamos pedir também para as pessoas que deixaram os nomes nas caixinhas, os encarnados, os desencarnados, a todos os amigos que estão em casa também, que possam receber o abraço carinhoso do Mestre Jesus. Senhor Jesus, continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo com seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Esse capítulo trata das vinculações. Emmanuel começa, achei muito interessante, da primeira vinculação que nós temos quando nós reencarnamos, contando da nossa infância, tratando das vinculações subsequentes que vai tendo no crescimento infantil. Muito interessante, nós vamos ver isso aqui, mas eu acrescentei também, pesquisando, as vinculações afetivas também, que nós vamos para compor, para fechar, para ficar bem a respeito, bem fechado o tema sobre as vinculações. Muito interessante. Então, eu vou ler um pouquinho, depois a gente vai devagarzinho, passando as pessoas lendo também. Um item lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Lógico, não está falando disso aí. Normalmente, as famílias têm, mas não é uma regra, existe exceção também, existem os débitos, mas normalmente os espíritos simpáticos se atraem juntos. E às vezes o casal, ele recebe os espíritos devedores ou credores do casal ou de cada um, de dois, para juntos receber esses espíritos e seguir a evolução. Então, é uma engenharia espiritual muito complexa as reencarnações para a gente ter. Então, essas vinculações, aí que está. Então, Emmanuel fala assim: estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil, e o exame das vinculações se destaca à vista. Então, o mundo infantil, quando chega aqui, desde o início da gravidez, tal, a hora que nasce, recomeça-se, podemos dizer, a vida, mas numa nova existência.
Então ali aquele filhinho, chegando a filhinha, o bebezinho, traz um passado antigo, muito antigo, que transmutado naquela criancinha, naquele bebezinho, as coisas exatamente para que comece os pais a colocarem o seu trabalho na ajudar na evolução daquele serzinho que está ali, e não sabe, pelo véu do esquecimento, não sabemos o que meu filho foi para mim, o que eu fui para ele e vice-versa. É assim que vai chegando. Esse serzinho, ele pode ser mais velho que os próprios. Com certeza. É um fato, isso é um fato, né? A gente não pode. Bebezinho, exato. Mas é a beleza da reencarnação, é isso, dessa preparação exatamente para permitir que não haja aparentemente influenciações, mas que vão surgir sim pelas tendências que nós carregamos. É muito bom, né? Não saber na hora que nasce, não pensar nisso. Porque na realidade, quando você tem um filho, você não fica pensando. Jamais. Você já vai amar aquela criaturinha como se fosse novinha ali para você. Exatamente. Só depois com o tempo você vai começar a perceber as tendências. Porque as tendências são inatas. Nós temos as nossas tendências. Somos imperfeitos e trazemos. Então, venhamos para nós aprendermos, às vezes, não só educarmos, como aprendermos com os filhos também. Aprende-se muito. Muito também. A gente pensa só os pais que educam, mas até hoje, principalmente, tem pais e filhos que educam os pais. Ajudam a moderação. Pai, por que você fala gritado? Por que você está gritando? Por que você faz isso? Você assusta, né? Com um toquinho, fala, por que você gritou? A filha mais velha é assim. Estou falando? Mas pensa bem, você vê, né, gente? Se a gente for parar para pensar, pensa bem. Se um bebezinho, um serzinho que chega lá, né, uma belezinha, lindo, maravilhoso, você já chegasse gritando, falando que a gente já pensou, trazendo assim, né? Tem que ter o tempo mesmo, né? É no Eclesiastes, né? Tempo para tudo, né? É a vida assim. Aproveitar a cada momento e aprendermos. Né? Aquilo que ela tem que ser. A função é mostrar o caminho. A resolução é de quem aceita ou não o caminho que você vai mostrar. É isso aí. Então, gente, olha que legal. Cada pequenino, ou seja, o bebezinho, é um campo de tendências inatas. Já trazemos dentro de nós. Então, quando a gente fala assim, conhece a ti mesmo. Exatamente. Vamos olhar para dentro e ver os capetinhos que estão aqui dentro, que a gente pensa que é só anjinho, e não é. Está tudo dentro de nós, que uma hora aflora, com uma carinha mais boa do mundo, de repente, tchum, explode, e você se revela aquilo que estava escondido dentro da gente. Lamentavelmente, mas faz parte. É bom que se revele até, para que você, poxa, é eu mesmo que fiz isso? Depois que passa? Tentar corrigir, né? Vai tentar corrigir. Então faz parte. É muito, olha, viver é uma arte. Vamos lá. Tendências inatas, com tamanha riqueza de material para a observação do analista, que, debalde, se lhe penetrará os meandros da individualidade sem apoio na reencarnação para que se lhe solucione os enigmas. Ou seja, sem reencarnação não vamos entender o porquê daquilo. Por quê? Aquele serzinho tão bonitinho ficou desse jeito. Puxou para o pai? Não. Puxou para a mãe? Não, isso é bobagem. Né? Nós passamos fisicamente, nós passamos parecido fisicamente, mas o espírito tem afinidade ou antipatia. Mais afinidade, mas que é transmissível a afinidade, não. Se o espírito é simpático, automaticamente vai ter. Mesmo, então vai ter atitudes parecidas. Exatamente. Pensamentos parecidos. Mas não foi herdada. Foi. Né? É isso que a gente tem que pôr na cabeça, né, para entender. Baseando-nos no trabalho biológico de construção do ser, assente em milênios numerosos, é indubitável que surpreendermos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos para a manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle no carro físico. É a famosa glândula pineal que vai se desabrochar na puberdade, onde o passado que está como tendência aflora.
aflora. É o problema das depressões, das raivas do adolescente, brigar com o mundo, sem saber por quê. Tá dando... O problema da adolescência em geral. É o problema da adolescência. É o afloramento das tendências. Então tem que ter muita psicologia, que lamentavelmente meus pais não tinham condição de, nem como saber de como lidar com isso. Era mais rigidez, né? E a gente, quanto mais rígido, às vezes, mais revolta a gente ficava, né? Mas fizeram o possível dentro da capacidade deles. Isso aí é muito importante. Então essa reconciliação com nossos pais é muito importante. Sem julgamento. Ah, meu pai foi muito bravo, minha mãe foi muito brava. Olha, eles fizeram o melhor dentro da capacidade deles. Eles queriam que nós fôssemos pessoas boas, honestas. Às vezes usando de uma severidade absurda. Mas é o que eles tinham. É o que podia fazer, é o que eles receberam também. Né? A dureza dos tempos, né, antigos, aquilo ali é complicado. Então, tudo faz parte. E com o desabrochar da adolescência, da puberdade, aflora isso aí. Aí que entra muito jogo de cintura preciso. Nós, quem tem filho adolescente, você está tendo agora, eu já tive, todos têm, Marina já passou, tudo certinho, Margarete, São Maria e Elisângela, que não fizeram ainda, né? Mas a sua veio torta, mas cada um tem a sua missão. Tem a sua missão. Isso aí é importante pensar nisso. Seguindo. E com esses impulsos, né, da puberdade, desse despertamento sexual, né, eis que lhe desponta do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com aquele companheiro do núcleo familiar. Aí que vem que ele vai falar aqui. Não é regra, mas normalmente a filha se apega mais ao pai e o filho mais à mãe. Não é regra. É tipo de... É o complexo lá de Édipo e o outro lá de Electra, né? Electra e Édipo, né? Que tem essa ligação afetiva ou antipática, né? Isso acontece também, né? Faz parte. O jogo afetivo, porém, via de regra, se desenrola mais intensivamente entre a criança e os pais. É a primeira vinculação, então, que nós temos, vamos ter, né? Partindo do princípio. Vamos falar a vinculação dos pais daqui a pouco. Já está. Agora, a primeira vinculação de nós, quando nascemos, com quem nós nos vinculamos primeiramente? Com os nossos pais. Ali junto, né? Mas primeiro ali é verdade, né? Reconhecendo para logo se os laços das existências passadas estão mais fortemente entretecidos entre o genitor ou a genitora. Aí, o que vai acontecer? É o passado que vai ditar essa afinidade ou não afinidade entre o genitor ou a genitora, entre o pai e a mãe. É o passado longínquo, às vezes, que vai se desenrolando de reencarnação em encarnação. E vai ver essa possível afinidade ou não entre aquela criança que chora no colo de um e põe no colo do outro. Não sabe por quê. Nós sabemos o porquê, né? Hoje eu sei porque eu era assim com a minha mãe. Exatamente. Hoje eu sei. E a gente vai saber. Meu pai tem uma certa distância. É desse jeito. Mas com a minha mãe, nossa, era carne ruim. E são coisas que a doutrina espírita explica a gente claramente. Nós, às vezes, somos levados pelo turbilhão e esquecemos que às vezes somos espíritos. Que as coisas estão... Não é por acaso que acontecem as coisas. Os encontros e desencontros não são por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A equipe espiritual é muito capacitada para refazer rumos nossos. Que nós fizemos um planejamento para uma coisa e de repente dá outra. Nós escolhemos outras coisas e tem que acertar. Para não perder sempre. A partir das nossas escolhas, a equipe está trabalhando. Para que nós possamos aproveitar o máximo daquilo ali. E aquilo que não deu para se acertar, em algum momento vai ser acertado. Né? Mas fazer sempre o melhor. Buscar sempre um caminho bem melhor, né? Do bem. Um jeito melhor de lidar. E tá. Por isso que é interessante a gente pensar muito quando a gente fala de escolhas, né?
A escolha é a base da nossa existência, é a base da nossa evolução, são as escolhas que nós fazemos. Todos os dias nós escolhemos alguma coisa, tanto no ponto de vista material como espiritual. Todos os dias, desde que abrimos os olhos. Você vai fazer escolha. Vou pôr um tênis ou um sapato? Está escolhendo. Vou pôr essa calça jeans ou outra calça social? Uma camisa polo ou uma camisa social? Você está escolhendo. Você vai comer, hoje eu não quero pão, quero bolo. Pronto. As coisas materiais você vai escolhendo. E assim a gente vai sucessivamente, vamos levando. Então essas vinculações são necessárias. Por quê? Porque sem as vinculações não há como evoluir. Mesmo as antagônicas são necessárias. É vinculado, mas tem um antagonismo entre o pai e o filho, entre dois irmãos pode ter também. E ali, dentro desse cadinho depurador que é o lar, é que a gente vai acertando daqui, colocando um pano ali, puxando aqui, refreando ali, que a gente vai sempre com um pensamento bom, sempre agradecendo a Deus, sempre pedindo forças, para que a gente tenha sapiência para tomar as melhores decisões no tocante à família, que não é fácil, não é fácil. Por quê? Somos espíritos devedores e credores de outras e outras existências, que precisam se acertar. Já vimos aqui, lógico, se não tiver como partir com algo que não vai, só vai regredir em vez de progredir, é preferível que coloque um termo naquele ponto e vai recomeçar outra hora. Mas não perca em culpa, em vitimismo, em ódios, rancores, que é o pior e é o que atrasa a nossa evolução. Então, é bola para frente, seguir vivendo um dia de cada vez. É isso que é importante. Então, essas vinculações são necessárias. Então, nós vinculamos, lógico, quem carregou, quem desde o começo, quem amamentou, tem mãe e filho, lógico, é uma vinculação, é a primeira. Já com o pai, já é a hora que começa a andar mais, já começa a vinculação. Porque o pai, normalmente, na nossa sociedade, é o provedor. Né? Hoje, todos são provedores, se a mulher trabalha também, tudo ajuda. Mas antes era o pai que trabalhava, saía de manhã e voltava à tarde. E ficava para a mãe. Né? Gerir o lar. E mesmo quando o pai estava em casa, não, o pai quer ter quem descansar, né? Trabalhar amanhã. Era. E a coitadinha trabalhou. E toda a responsabilidade ficava mais para a mãe. Né? Minha mãe falava, meu pai teve uma época que trabalhava à noite com a gente pequena, e ela falava, toda tarde eu ia lá para a pracinha com vocês, ficava lá a tarde inteira na praça. Seu pai descansar. Seu pai poder dormir. Por quê? Ele era um provedor. Ele não podia perder o emprego, ele tinha que ter lá. É desse jeito. Os tempos vão modificando. Então, hoje a máquina dos robôs estão aí exatamente para dar mais tempo para a família. E é assim que vai ser. É um trabalho mais mental do que físico. Aí vem outra máquina e tira o tempo da família. Tira o tempo da família, exatamente. Mas vai chegar um ponto também que vai saturar. Aí vai usar nas coisas, tudo tem aquilo. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, né? Então, vai chegar um ponto que você vai utilizar ele. Muito bom. Quero comer o que hoje? Uma receita de... Não sei como é que faz. Põe aqui, já está pronto aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho isso, isso, aqui. O que eu quero fazer? Com isso, com isso, com isso. Ele fala para você o que você vai fazer. Então, usar para o bem. Né? Então, isso é interessante. A gente viver o mundo, como diz Kardec lá no Homem no Mundo, né? No livro. O Homem no Mundo. Você não pode ficar alheio ao que acontece no mundo. A tecnologia, tudo, desde que você tenha esse sentimento que você é espírito, que você está aqui para evoluir, que vai usar-se das benesses do progresso para o nosso conforto, mas que não nos tornemos ociosos emocionalmente e não fazemos mais nada. Só pensamos em ser câmara escondida dos outros, para vigiar os outros só, né? Então, para a gente entender que tudo em excesso é o que faz as maiores tragédias nossas, são o excesso. Excesso de amor sufoca. Por quê? Torna-se um amor possessivo.
doentio. O que acaba nisso? Acaba-se em morte, em suicídio, é isso que dá. Decepções. E Então, tudo que é em excesso também prejudica, né? Não prejudica ajuda em nada, nada. só prejudica, né? Buda falava que o melhor caminho é o caminho do meio. É centrar no meio, aqui para lá. Equilíbrio. Equilíbrio é o melhor. É tudo. Para tudo, né? Porque mesmo quando a gente perde o equilíbrio, né? Podemos dizer que a nossa vida é assim, né? Desce, sobe, sobe. Vai. Se está passando uma fase negativa, ruim, calma. Vamos meditar certinho, porque ela vai passar. Porque nada que acontece é eterno. A alegria maravilhosa, ela vai passar também, gente. Aquele final de semana maravilhoso que passou fazendo tudo uma boa. De repente, já foi. Maravilhoso, passa mais depressa. Mais depressa ainda. Aí o tempo passa mais rápido. E é aquilo que o Chico falava, né? Que uma vez ele pediu, né, para a intercessora de Maria interceder, né? E aí ela mandou, o que ela mandou o Emmanuel falar para ele? Isso também vai passar. Vai passar. Mas aí que a gente tem que entender, mas nós teimamos ainda, nós temos que levar os ensinamentos da doutrina lá para fora. Que a gente é tão mergulhado no mundo material que às vezes por lá a gente esquece que a gente é espírito. Amanhã, por exemplo, assim, vai ser um transtorno no país. A Black Friday, né? O povo que vai comprar coisa que não precisa, vai fazer dívida que não vai impagável, que vai tudo. E vão amanhecer na porta da loja para comprar coisas que não precisam. Empurrando, é um caos. Eu vejo aquilo depois na televisão e fico assustado. Gente, isso aí é um absurdo, gente. E a maioria das vezes não tem desconto nenhum, sabe? Eles sobem para depois tapeia. Mas é o consumismo. Então você compra o que você precisa. É aquela perguntinha clássica, né? Eu quero ou eu preciso? Eu quero, pode esperar. Agora eu preciso, aí você tem. É diferente, né? O teu tênis furou, então eu preciso de outro tênis. Agora, eu quero aquele tênis maravilhoso, mas eu tenho 2 para guardar, para que eu vou comprar? Vou ficar devendo. Então, certas coisas que precisam de prudência. Calma. Porque às vezes as pessoas endividam, porque o cartão de crédito é um caso muito perigoso. Ah, essa parcelinha cabe para mim, mas você faz aqui, aí você esquece o mês que vem, essa aqui cabe também. De repente, aquelas 5, 6, o que você ganha não vai dar para pagar. Como é que vai fazer? Aí junta tudo, aí como que fica? De parcelinha em parcelinha. E aí, como é que fica? Então, certas coisas precisam ser prudência. Onde que eu parei mesmo? Então, leia, Guilherme. Não está muito bom. Tá boa? Leia. Debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formulação de espírito. É compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos, em seu desenvolvimento natural. E, nesse território de criações da mente infantil, ser-nos-á fácil definir a direção dos arrastamentos da criança. Separa os ascendentes paternos ou maternos, porquanto aí revelará precisamente as tendências trazidas de instâncias outras que o passado arquivou. É o que nós acabamos de falar. A tendência do passado fazendo isso aí. Pode seguir. Com frequência, mas não sempre, as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto que os filhos se pronunciam por mais estranhado afeto para com as mães. É o que falamos. Isso aí não é uma regra, mas normalmente acontece isso. Por que será que normalmente acontece isso? Esse complexo, né, que foi estudado, né, Electra e Édipo, aquela ligação. É o passado. Eu digo espiritualmente falando. Será que porque casais em outras vidas? Por casais, pode ser o amante ou o amante de outras vidas que se Às vezes pode ser até uma coisa biológica, assim, porque a menina, quando está na adolescência, ela se espelha. Como que minha mãe é, quero ser igual.
Menina? A menina, às vezes. E às vezes o menino no pai. Tanto faz. Então, se for o contrário... Mas no começo, às vezes, isso aí, mais afinidade. Fala aqui, ó. Instâncias e outras que o passado arquivou. Então tem afinidade. Por exemplo, se era um amante que veio como filha agora. Então, nas reminiscências, tem uma ligação. São as reminiscências. Tem alguma afetividade, né? Porque Tem. Se não tivesse, não tem lógica, não tem explicação muita coisa, né? A explicação é o passado. Eu acho que essa tendência assim, de espírito mesmo, eu acho que vem desde pequeno. Porque eu tenho uma experiência em casa, minha filha mais nova, a Thaís, ela e o Nicolai parece que são um só. Então, iguais que eles são. É isso aí. E eles, desde que ela era pequenininha. Mas aí chegou, então, no ponto disso aqui, da filha com o pai. Eu era assim também. eram assim. Ela falou que era com a mãe. Totalmente ao contrário. Eu era meu pai. E eu era com a minha mãe. Por isso que eu falei, tem uma coisa também pode ser biológica, pode ser espiritual. Pode. Mas algum motivo tem. Não tenha dúvida disso. Porque não existe efeito sem causa, né? Então aí a gente só pode ver isso olhando o passado. E o meu filho é comigo. Ele está conversando comigo, o pai dele chega e para de conversar. É desse jeito. E tem na adolescência, né? É isso aí. É a pineal abrindo e dá. É interessantíssimo, né? Na próxima encarnação, eu quero ser psicólogo, viu? Vou fazer uma Vai. E hoje, quando eu escrevi, os médicos não conheciam a pineal. Depois de coisa que acharam a pineal e foram falando que ela desabrocha, que ela solta um tipo de, como se fosse um hormônio que vai mudar o corpo das meninas, dos meninos. E tem aquele doutor Sérgio Felipe. Esse aí que eu ia falar. Ele é estudioso. Eu já assisti coisa dele. Já assistiu? Já, ele é fantástico. Ela outra também. Ela entrevistando esse Eu lhe Sérgio. assisti. Doutor... Gente, ele está querendo provar a existência da alma. Muito bom. Aonde que a casa está agora, o senhor morava lá, eu não sei o que é. É o teatro, aonde que é o teatro? Ele tem lá, palestra. O Sérgio que trouxe ele. Não sabia. Eu ia considerar pela casa da mãe do Sérgio. Se fosse hoje com a internet, todo mundo sabia, né? Hoje. E é muito interessante, né, que hoje em dia a glândula pineal agora é bem estudada, né, bem focada, né? Bem... Pela medicina, principalmente, que é muito importante. É uma coisa que a gente não entende, né, que antigamente ninguém nem falava nisso, né? Então esses médicos, o Dr. Paulo César Frutuoso, um médico fantástico, então está colocando a ciência junto com a... Está tendo aula na faculdade sobre isso. Está tendo aula na faculdade. Os médicos têm que ser espiritualistas mesmo, só assim, não estou dizendo nem espiritualista, para entender que ali não está o corpo, mas precisa tratar da alma também. Não é verdade? Não adianta se tratar do corpo e esquecer da alma, né? Agora, Margot, falei agora, esse aí, você vai ver que tem uma interrogação no finalzinho aí, grande, essas duas frases aí, a subsistirá e aceitando, são frases interrogativas, viu? Que eu também não, tá difícil de ver. Pode continuar. Substituirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações. Exatamente aí. Então, hoje eu estou homem, você está mulher. Estamos, não somos. Estamos, mas não somos. Não, pega daquela aí mesmo, essa que está aqui no copinho. Então, é complicado. É complicado. Eu gostaria de fazer um não pode reencarnar. Porque
Porque foi determinar, por exemplo, Maria reencarnando no Neves. Como pode estar bem? A Maria ter escolhido, ter pedido. Mas os dois têm que ter a concordância dos dois. Os dois. Dos dois. Agora o que eu quero chegar no ponto seguinte: antes de reencarnar, eles já conhecem lá no. Sim. Já tiveram a convivência. Lógico, e de muitas e muitas convivências anteriores. isso. Muitas, centenas, milhares Essa é a até. primeira vez, né? Muito raro. Acontece também. Você está falando a mãe e o filho? Não, ela está falando. marido e mulher. Ela está falando da. Filho, porque tem alguns livros que dizem: você pode pedir, eu quero ir. Sim. E tem outros que te oferecem, ó. Vai, né? Mas tudo não é simplesmente eu quero porque eu quero. Não, vamos ver a necessidade daquela. Às vezes é tão afim, você fala, não, agora você fica aqui, vocês já estão afins. Agora tem esse irmãozinho aqui que precisa do carinho dessa tua mãe, Assim, só tinha famílias maravilhosas. que vão ser no futuro. Todo mundo ia querer espíritos bons, né? Mas o mundo ainda não está preparado, mas nós vamos chegar lá. Mas quer Muito dizer, que felizes. antes de reencarnar, lá eles já tiveram uma convivência, eu conheci. Lógico, e inclusive a André Luiz explica, até se aceitar um assassino que te matou, se aceitar receber como filho, ou vice-versa, é complicado. É a história do Missionários da Luz. Exato, é complicado, Segismundo. Então você tem, mas como é que eu vou receber esse aqui e você me matou, ou vice-versa? É complicado. Então tem todo um trabalho da espiritualidade para falar. Séculos de trabalho, né? Séculos de trabalho, certo. Porque você desencarna, você, acredito eu, que você vai chegar lá onde for, odiando aquela pessoa que te matou. Sim, e você pode São estar. levados, né? São. No caso, o pai do Segismundo, ele matou a mãe dele. Então levou em desdobramento para encontrar com o futuro pai, não é? Exatamente. Não é assim a mãe vem que matou. Não. Não tem esses encontros. Tem que ter. Agora, essas são nas encarnações voluntárias. Tem até as outras que são impositivas. Quando o espírito é tão negativo que não tem capacidade de escolha, a espiritualidade fala, olha, o que é melhor para você agora é isso aqui. Então, assim, Tem também. Não, pode terminar. mesmo eu sabendo que eu preciso receber aquele meu assassino como filho, eu preciso tomar consciência de que eu tenho que aceitar, não é me imposto a receber. Não. Você vai ser convencida. É diferente. Você até aceita. Quando você está lá em cima, eles conversam, você lógico. aceita. Quando chegar aqui, você esqueceu do que você Lógico. já estou lá, né? Aí que é o E a perigo. vibração negativa. Aí a vibração que tem que ter firmeza. Aí é que assim, mora você o. vai receber e pronto, acabou. Não. É assim. Não. Nem que seja por isso, com tanta pressão. Não, Mas eu aceito. é o convencimento. Olha, Fica convencido. você convencer, olha, que todos somos irmãos. Faliu, mas tem que ter chance. Aí você, lá fora do corpo, a nossa mente se abre mais do que quando está no corpo. Não tenha dúvida disso. Porque lá você vai antever tudo o que passou, olhar o passado e antever aquilo que pode ser feito. Então fica mais fácil tomar decisão. Do que nós somos presos no corpo, nós somos limitados. Fala, Marina. As pessoas que nascem unidas, as crianças, o corpo, só claro. a mulher, né? Eram inimigos, né? Inimigos que não, normalmente é uma impositiva, uma interação. Eles não aceitaram. Não. Então ficar junto. Aí o que um fizer, o outro vai fazer também. Então, obrigado. Não, e quanto que daqui para cima separado é a parte de baixo, uma só. Um órgão sexual só, tudo aí, um intestino só. E aí? Vão ter que, Conviver querendo ou não. como dizia o Zagallo, né, vão ter que me engolir. É verdade. Então, ambos, eu não sei se a palavra certa é convencer, ambos são instruídos, orientados a se aceitar. Sim, porque faz parte da evolução. Quem aceita receber, está evoluindo. Está evoluindo, porque ele está falando de receber um inimigo que vai vir loja, travestido, um bebezinho bonitinho, tudo assim, exatamente para apagar, como a Marigô falou, apaga totalmente, momentaneamente, aquele ódio que poderia existir.
Lógico, as tendências ficam, que vão fluindo naturalmente no correr da existência. Agora, quando é um amor muito grande também, porque existe, né? A simpatia. Irmãos, Não, filhos, aí também lá já teve essa convivência. Lógico. amorosa. Nós já estudamos aqui as famílias espirituais. Tem as famílias materiais e Porque a espirituais. gente observa que tem irmãos que são tão unidos, São. filhos com pai, vizinhos, conhecidos, amigos. Tudo faz parte do grupo. Lógico, o objetivo nosso é chegar um dia que todas as famílias sejam espirituais. Quando o mundo vai evoluindo, à medida que vai evoluindo, nós vamos saindo de provas e expiações, vamos para a regeneração. Depois da regeneração, vamos para o mundo feliz. Até os mundos ditosos. É exatamente isso. Porque, Cleber, nós somos uma grande família universal. Sim. Nós somos. Só que eu vim ali, recebi lá, recebi cá, outro cá, mas nós fazemos parte desse universo familiar, certo? Então, a tendência um dia é todo mundo Exatamente, evoluído. não vai precisar Agora, desses núcleos familiares. o caminho para uns é mais rápido e para outros É mais lento. mais lento. Agora, tem marido e mulher já estão prontos para ir embora, ascender. Mas tem algum daquele, tem 3 filhos, também estão prontos. Mas tem 2 que precisam de ajuda daquele grupo. Que já saíram todo do limite. Eles aceitam voltar para receber aqueles 2 para Se a gente não ajudar, vai. a gente vai junto. Exatamente, para a gente ir junto, para a família ir junto. Então, E quem não recebe nenhum já cumpriu a outra. já. Ou pode ter sido uma péssima mãe, pode ter sido um abortista também. Isso pode, não quer dizer que todos são, não. Ou pode pedir também, para não ser como uma prova, querer e não poder. Eu quero querer, mas como uma prova, pode ser uma prova ou uma expiação. Tudo tem uma razão O de ser. Jorge Marraia fala muito a palavra possibilidades. É, A possibilidade de reencarnar ali e fazer isso ou não fazer. É. A possibilidade de reencarnar numa outra família e fazer isso ou não fazer. São as possibilidades. Não é que vai ter que ser ou não vai ter que ser. São possibilidades. então, porque Fala muito uma da disso. vez, veja bem, o exemplo da Mariângela, ela não tem filho, mas tornou-se mãe agora. Pois é. Depois de um tempo, tornou-se mãe, porque ela, Você quis? Mas ela tinha. Não, você quis ser mãe e não conseguiu. Não, a gente nunca conseguiu ser. então, já era. E era um problema com o Marcos. Entendeu? Foi passando, a gente deixou. Tinha tirado da cabeça. Por assim, nasceu, é como se ela fosse da gente, porque ele Mas é nasceu, assim, é eu tomo conta dessa menina, porque minha irmã trabalhava em 2 escolas. Você entendeu? Eu deixava minha casa, uma cozinha, tudo, e ia para casa da minha irmã, cuidar da Francinha, como é necessário. Então, Desde bebezinho. às vezes, mas gente, às vezes, Já era sua. mas muitos espíritas que não conseguem vir com a mãe com uma deficiência, vêm como se fosse uma barriga de aluguel. Você não podia por causa do teu marido. Então ela veio através da tua irmã. Então, isso é normal. Vai explicar isso, Marcos. Mas geralmente acontece muito disso, As né? próprias adoções também tem isso aqui. Ó. Tem um liame que fala assim, a barriga não deu aqui, vem por lá. E é atraído de alguma forma, que nós sabemos essa atração, e as coisas acontecem. Só que ao invés dela ficar comigo pequenininha, não. Ela veio para mim depois que minha irmã morreu, com 47 anos, e depois que a minha mãe morreu, né, nessa altura da nossa vida. Então, tinha que ser agora. Então, tudo isso aí, Maria, não preocupar, é viver bem, independente de ter filhos ou não, porque você fala muito assim, somos uma família universal. Você tem afinidade com família, pessoas estranhas que te consideram como pai, como filho. Quantos tem aí? Amizade, tem tudo isso aí. Né? Mas isso acontece muito, né, Cléide? Porque na minha família me aconteceu um caso, não, 2, muito interessante. Depois que meu pai partiu, tá? Depois que meu pai partiu, a minha sobrinha casou com um rapaz que ele já tinha um filho de um outro casamento. E o filho veio junto no pacote para ela. Aí eu falei, mas você vê, ninguém nunca esperou que né, vinha. Agora minha irmã também casou com um cara lá, e o cara tem um filho, e o filho, a mãe não quer o filho de jeito nenhum.
E ele tem 4 aninhos, o menino. Agora fez 5. É isso aí. E a mãe não quer o filho de jeito nenhum. E o que aconteceu? Agora ele veio para minha irmã, quem está cuidando, criando ele, é ela. E ele fala para ela, por que que eu não vim da senhora? Por que que eu vim da minha mãe, se a minha mãe me rejeita e a senhora que está me cuidando? Que bom, ela está fazendo a parte dela. Não é? É umas coisas que a gente não consegue Agora, entender. se a mãe falhou, também é problema dela. Vamos julgar. Se a mãe biológica falhou, a gente não pode julgar. Não, a gente não está julgando, mas estou falando para você que é umas coisas que a gente não consegue entender, porque você vê. Mas nós, espíritos, entendemos. E eu vou falar uma coisa para você, Cléito. E ele parece mais da família nossa do que da família do bem dele. Você acredita nisso? Eu acredito. Que coisa mais Com engraçada. certeza. Não, ele é carinho, sabe? Igual a minha família, tem olho claro. E todo mundo fala que ele é filho da minha irmã. Que bom, é ótimo para essa. Olha pra você ver. Já foi em outras. Todo lugar que eles vão, eles não falam que não é filho seu. Mas você consegue ler? E aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientaram à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência? Exatamente. Começamos lá, o instinto, né? A energia sexual despertou realmente no reino animal pelos instintos. E foi daí, apesar que tem muitas pessoas hoje que são piores que os animais também, esses instintos bestiais que não dominaram ainda, né? Infelizmente. Mas a tendência começou lá. Beleza, vamos lá. Apreciando isso, recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos quando aos evos transcorridos e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Então, observar as crianças, né? Então, evos é coisa eterna, anos, séculos, não tem nem como explicar. Então, relações poligâmicas do passado. Nossa, lógico, gente. A monogamia aqui agora, mas e a poligamia do passado? Quantas relacionamentos? Animais, né? Exatamente, é normal. Agora eu vou pedir para a Margarete ler o final. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental, com os quais tenhamos contas por acertar. Atentos a semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso e em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências, que sintetizaremos tão somente uma palavra única: educação. Fechou com chave de ouro. Essa palavra matematicamente é porque não tem erro. Não tem erro. 2 e 2 tem que ser 4. Onde o lar que não propicia essa educação. A educação é diferente de aprender a ler e escrever. Isso aí ler e escrever na escola, mas a educação, saber respeito, moral, honestidade, colocar e mostrar causa e efeito para eles desde pequenininho, é o lar que faz. Então essa vinculação, primeira vinculação nossa, quando geramos, nós fomos gerados, recebemos, estamos aqui, vinculamos com os nossos pais. Aí crescemos e vamos nos tornarmos pais e seguir a vida. É isso que eu trouxe agora para a gente completar. Nas vinculações afetivas que se verificam entre duas criaturas humanas, algumas questões se apresentam e são de complexa avaliação. Porque nos sentimos atraídos, por quê? Por uma pessoa e não por outra? O que leva as pessoas a se apaixonarem, chegando muitas vezes a
cometerem atitudes impensadas e absurdas? Não adianta falar renegar, a gente já passa por isso. Que elementos podem responder pelas causas dos relacionamentos afetivos humanos? Quais os fatores responsáveis pela atração que frequentemente se dá entre as pessoas? Os processos que resultam na atração sexual são um permanente desafio para a ciência. Segundo Kardec, os encontros que se dão algumas vezes em certas pessoas e que se atribui ao acaso seriam efeito de certa relação de simpatia que existe entre elas, e que essa relação de simpatia estabelece entre os seres pensantes ligações, atenta para essa palavra, que ainda não conhecemos. Os Espíritos dizem que não conhecemos avaliar a intensidade dessa ligação que nós temos. Acrescenta, baseado na informação dos Espíritos, que o magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreenderemos melhor. Essa aí, questão 388 do Livro dos Espíritos, faz para nós isso aqui. Eu sempre gosto de pegar no Livro dos Espíritos para que a gente possa embasar o que nós estamos falando. Olha, gente, vou ler de novo o que Kardec falou aqui na questão 388. Ele pergunta: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Os Espíritos respondem: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Quer dizer, vamos ter que aprender muita coisa ainda para entender o que leva a esse magnetismo, essa atração. Mas a gente já tem uma boa noção. Boa noção, que em algum momento já tivemos lá atrás, já convivemos, bem ou mal. O vínculo não é fortuito, esse vínculo que vem de trás. Então, o magnetismo é essa ciência. O que é magnetismo? Energia. Energia. Tudo é energia. É o que a física quântica traz para nós, tudo é energia. Então, quando nós energizamos a água, por exemplo, ali, a água vai ser energizada, porque nós temos uma força magnética que quando nós impomos a mão ou o pensamento, nós transmutamos essa energia. E a água, que é simples, torna-se um remédio, um reequilibrante físico, emocional e espiritual. Como aquele instrumento, né? O TMI, né? Pela energia das mãos. É lógico. É muito legal assim, parece que é uma voz humana. E é um instrumento de energia. Agora, Maria, eu vou ler, você vai esclarecer o que você pôs agora mesmo. Muito frequentemente, a planificação e a formação da família se dão antes do renascimento terrestre. Antes. Onde ainda na dimensão espiritual, os parceiros assumem compromissos mútuos de companheirismo e permuta de energia sexual para a experiência física que se dará. Até isso é previsto. Não é só a afetividade, porque o componente sexual é importante também. Faz parte, essa energia é fundamental, é a energia mais forte que nós temos. Por quê? Primeiro, perpetuação da espécie. Outra, dá oportunidade da reencarnação. Outra, para polir os nossos sentimentos. Muitas vezes apegada no animalesco, para moldar essa energia dentro do conceito mais equilibrado. Isso aí tudo faz parte. Então, tudo lá, antes, Maria, tudo isso é visto. Já foi Programado certinho, tudo. E às vezes falha. Por quê? Os pais normalmente vêm na frente. Ó, vocês vão se encontrar e vai receber isso aqui. Tudo bem. Chega aqui, a mulher fala, mas eu não quero filho, não, vou acabar com o meu corpo, vai ser tudo pronto. E rejeita aquele espírito e às vezes acontece até um aborto, ou aborta mesmo, e já complica todo o trabalho da equipe até acertar. Bagunça no meio de campo. Tem que acertar de novo. Então, por quê? É o bendito livre-arbítrio que nós temos. Possibilidades. Possibilidade. Eu, às vezes, pensando assim,
Você nasce, cresce, aí vai da sua beleza, da sua juventude. Então eu imagino que como se fosse uma ação e reação, vamos atrair. Eu fico analisando isso lá em casa. Aí vem uma pessoa lá do Rio de Janeiro, a outra de São Paulo, e vem aproximando. É isso aí. Aí eu imagino a espiritualidade está trabalhando desde a Maria e o Evandro. A Joana e a Maria vão encontrar. Aí eu, na minha maneira de pensar, eu acho que aquele trabalho o tempo todo está encaminhando, está puxando, está trazendo, eles têm que entender, que conhecer. Só que essa da espiritualidade já foi feito antes, está colocado dentro de você o magnetismo para você ver. Não é agora que eles vão te falar isso, não. Já está dentro, predeterminado em algum momento, que se vocês iam se... Aí a atração é como se... um chamariz, você não sabe por quê. Muito de filme, às vezes. Conspira, né, para criar esse encontro. O universo Conspira. Isso. Para que aquilo É a minha força que vai atraindo. Eu tinha tudo para não casar com o Evandro. Primeiro, saí de uma cidadezinha desse tamanho. Papai bravo. Falar em divórcio desquitado, lá em casa eu não podia falar. Papai queria subir de braço dado lá na igreja, na frente do quarto. Nós somos 7 mulheres para poder casar. Pai bravo, 7 mulheres? 7 mulheres. Pai bravo com 7 Aqui, mulheres. quando eu conheci o Evandro, eu era sempre, vou falar rápido, senão não passo tempo ainda. Eu era sempre levada a rua trabalhar. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar minhas irmãs, eu quero crescer, eu quero conhecer esse mundo. Eu pegava o jornal e lia assim, Rio de Janeiro, capital do país. Eu falava, um dia eu vou nesse Rio de Janeiro, um dia eu vou conhecer. Porque eu era obcecada para poder conhecer, para crescer e para tudo. Até que me deparo em Belo Horizonte, conheço Evandro. Conheço Evandro. Da primeiro dia, ele fala comigo, eu sou divorciado. Eu falei, ó, então acabou. Papai, e aí foi, no final, casamos civil, porque a igreja não faz o casamento. Arranjei uma maneira lá, menti para o papai e minhas irmãs, tudo colaborando, que nós tínhamos casado na igreja bonitinho. Papai desespera, achando que o João Goulart, acho que tinha morrido, tinha caído no avião. Aí o papai apavorou que esse Evandro apareceu aí, a Maria, e às vezes esse avião ainda vai explodir, olha quanta coisa. E no final, o Evandro passou a ser um filho dele. Eu tô falando. Os dois tinham uma afinidade. O Evandro fala comigo hoje, Maria, eu aprendi tanto com seu pai. Ai, que beleza. Muito mais do que com meu pai. Papai sentava na frente dele e falava com ele, meu filho, seu Rodrigo, o Evandro já era bem maduro, né? Levante o quê? Quase 50 anos. Papai falava comigo, você faz isso e isso não te faz. O caminho é esse. Olha que beleza. Papai era muito reto. Papai era 880 por ele. Coisa boa, né? É isso aí, é o exemplo. Passados 8 anos, teve o aniversário da minha sogra aqui, e aí chega o filho do Evandro com o filho, que era o neto do Evandro, o papai lá. Aí eu falei, como que eu faço? Esse papai vai desconfiar. Aí, no final, eu cheguei até o papai e falei, pai, esse é o filho do Evandro. Eu estou cansado de saber, eu já estou sabendo de tudo. Que legal. E eu naquele sofrimento, naquele desespero. Então, gente, aí eu penso, essa força vai atraindo, me pegou lá numa cidade assim. Mas exatamente, é o magnetismo. Eu vivi, escolada, estudava em São Paulo, Rio de Janeiro, aí encontrei a Maria. Um dia eu falei com ele, pode ir embora, porque nós combinamos. É o óleo e a água, não mistura. Você é muito para frente para mim não dá. Isso tudo dele, então, aí eu acredito nessa força, a força vai... Mas é exatamente o que está falando aqui. O que eu queria falar assim, eu acredito que há essa força da vida que conspira, porque, né, fala o universo conspira, a vida conspira, porque, veja bem, minha filha foi criada em São Paulo, viveu em São Paulo. O marido dela foi criado no Rio de Janeiro, viveu a vida inteira no Rio de Janeiro. Sabe onde eles se conheceram? No Chile. Começaram a namorar no Chile. Aqui tem uma história de amor da família do Chile. Tem. Eles foram se encontrar no Chile.
É desse jeito. Mas eu fico pensando também, e esses que era para se encontrar, né? Que as forças se atrai tudo. Mas chega aqui, igual você falou uma vez, né? Ah, mas ele é muito feio, eu não quero saber. Mas é um livre-arbítrio. Lógico. E aí, mas daí como que fica isso depois na espiritualidade? Vai ter que acertar depois. No certa mesa pode vir como um filho, coisa. Vai ter acerto, vai. Mas pode. Existem possibilidades, né? Possibilidades. Vamos lá, não dá tempo de terminar, gente. Vamos lá. Muito frequentemente, a planificação... Eu já li, né? Já. Trazem no seu inconsciente a imagem do outro que desperta em determinado momento o desejo e a vontade de estarem juntos. Em determinado momento. A imagem, você não sabe. Está pronta, ó. Planificado, a marido, levando os dois, está planificado. Não sabe como. Bateu. Uau! Já, é assim que funciona. Não esqueceu de Rio de Janeiro. É aquele olhar, né? É isso aí. Às vezes as relações se estabelecem sem planificação prévia na dimensão espiritual, mas envolvendo pessoas que já permutaram experiências sexuais em outras encarnações. Aí chega esse ponto. Que estava previsto para um, mas aquele que já teve antes, que não é acaso, acontece e chega. Então passa na frente e acerta. E o outro vai ficar para depois. Fica para a próxima. Para a próxima. Às vezes esse que passou na frente é um resgate mais imediato. Mais imediato. O outro pode esperar. Pode esperar, exato. Filha, eles não dão ponto sem nó, não. Nós é que damos ponto sem nó. São as possibilidades. Possibilidade. É o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências anteriores. Labirinto, não é um só não, viu? Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução que nos envolveram em outras oportunidades, sugerindo-nos o retorno a processos da vida, muitas vezes incompatíveis com o nosso dever, diante dos compromissos já assumidos. Então, é aonde dá a miséria. E não era para acontecer. Mas a força é grande e atrai e vai repetir, pode repetir. Aí e não dá certo os relacionamentos, a coisa, tudo acontece desse jeito. Almas que juntas feriram corações sinceros por desconsiderar as necessidades afetivas dos outros, desrespeitando compromissos previamente assumidos, retornam às lides planetárias para iniciarem o processo de educação dos sentimentos. Educação dos sentimentos. A necessidade de corrigenda e o sentimento de culpa podem ser os fatores da atração recíproca, não sabe. Olha só. A culpa, é isso aí. Parceiro das existências passadas, ou mais claramente, espíritos se corporificarão no futuro lar, atuam, em muitos casos, no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromisso de paternidade e da maternidade, retornando à dimensão física na condição de filhos do casal. Não deu para vir como marido nem como filho. Aí vem a afinidade de comprar dieta, Está vendo? Em muitos lances da experiência física, os fatores da atração sexual ou vinculação afetiva não se relacionam com experiências reencarnatórias prévias, verificando-se exclusivamente a partir dos laços de simpatia, onde as almas envolvidas encontram no parceiro um companheiro que comunga das ideias ou tendências equivalentes. Explica-se assim muitos casos identificados ordinariamente na vida diária de pessoas que tiveram em sua existência física mais de um relacionamento significativo para eles, gratificante ou não, mas que foram estruturados por laços fortes de afinidade. Separa, no segundo casamento acerta, dá errado no outro completa. É assim que funciona. Tudo o encaixe pode ser modificado pelo nosso livre-arbítrio, mas se deixar fluir o coração, as coisas acertar, vamos acertar. Tem tudo para dar certo. Ou necessidade. Porque os casamentos podem ser sacrificiais porque nós pedimos para ser. Aí que está. Pontualmente, em Brasília, 3 horas. 15 horas, Vocês querem acrescentar alguma coisa, gente? Ai, mas olha, tá uma delícia escutar essas coisas. Eu falei pra gente fazer um estudo deles. Não, eles são imprescindíveis aqui, viu? No nosso estudo. É tudo que ela fala em casa.
encaixa tudo aí no céu. Tudo. Mas é muito bom, nossa. Tudo encaixa. Você já reparou que a experiência de cada um encaixa? Encaixa. Encaixa. Olha, quantos exemplos nós vivenciamos aqui que estudamos hoje. Tudo encaixa, pra você ver. Maria vivenciou, Margot, Maria vivenciou, Marina, todos nós vivenciamos os exemplos aqui que nós temos aqui hoje. A vida de todo mundo tem alguma coisa que é aquilo mesmo. Mas é uma coisa muito impressionante, né? Igual você falou, parece que é uma lei da atração mesmo. Mas uma coisa lógico. que, né, vai atraindo, que vai, né? Kardec está falando aqui, o magnetismo é uma coisa que nós não conhecemos tudo ainda. E é a realidade. A hora que ele desencarnar, a gente vai entender. Mas quando eu ia sentir, eu perdi 4 filhos, 8 netos e 16. Vai fazer o quê? Não, isso eu falei. Conheci a Maria. O dia que nós casamos, na semana que nós casamos, um sonho que ela não podia ter filho. Ela tirou o outro. Então eu perdi assim Mas agora vai ter tudo de novo. Mas a minha família é tudo amigo dela, e a dela é minha. Que legal. Aí. Tá tudo certo, Evandro. Tudo certo. Tá tudo Tudo certo. se encaixou. Tudo se encaixou. Graças a Deus ele tem os filhos dele, tem os netos, tem os bisnetos, essa parte está preenchida. E agora, Maria, Graças a Deus. parece que está toda hora perto de mim. São seus também, né? São todos afastados de mim dentro. Mas é isso aí. É a vida, meu querido. É a vida. Vamos lá? Serra para nós? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui essa tarde, de estudos, de aprendizado, de conhecimento que a espiritualidade preparou para a gente. Vamos receber neste momento essa energia boa deste lugar, que nos revigora, que nos recarrega e nos fortalece para continuarmos na nossa caminhada. Que possamos levá-la até os nossos lares e compartilhar com todas as pessoas de lá. Vamos pedir também à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade da reencarnação e pedir a Ele que sempre nos contemple com a sua luz, para que tenhamos forças para resistir às tentações e para cumprir o que nós concordamos no plano espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima quinta, se assim Deus nos permitir.